celebrando este 5º domingo da Quaresma, tenhamos já em mente a palavra de Deus no Salmo 42. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta é a nossa segunda missa assim transmitida, que ela possa chegar a todos quantos precisem, desejem, busquem a palavra de Deus dentro da liturgia da Eucaristia. Tivemos a notícia de que cerca de 1.200 pessoas puderam nos acompanhar no último domingo. Assim esperamos também neste, para podermos evangelizar nesse tempo em que estamos mais isolados socialmente, para que não fiquemos isolados religiosamente, espiritualmente. Chamados assim todos à conversão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Quero rezar nesta missa em comunhão com todos os enfermos da paróquia São Pedro Apóstolo, da nossa cidade, todos aqueles que estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade na sua saúde, a fim de que todos nós, solidários já na oração, possamos também colaborar com o bem-estar de cada irmão nosso. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor
Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Marta ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus:
teu irmão ressuscitará. Disse ela: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem negar a importância das 2 primeiras leituras e mesmo do Salmo 129, que meditamos nesta liturgia, não dá para deixar de reconhecer como a palavra de Deus e o nosso momento atual se encontram. Como certos detalhes da palavra vêm de encontro com a nossa realidade e justamente podem nos confortar neste momento. Momento em que sabemos o país todo se mobiliza de um jeito ou de outro para conter uma pandemia. E aí, vamos tomar, por exemplo, o começo do Evangelho então proclamado, quando existe a notícia de que Lázaro estava doente. Veja, Jesus ainda à distância recebeu a notícia: Lázaro estava doente. A doença, ou melhor, a notícia que muitos de nós não quer receber. A notícia que muitos de nós não quer receber, ainda mais agora, numa pandemia. Como é que eu me sentiria se alguém dissesse: tua irmã está doente lá na outra cidade?
Então olha como que a palavra de Deus, a vida de Jesus, se encontra com a nossa vida. Mas também Jesus, ele recebe a notícia, mas de antemão, Jesus tem claro de que mesmo aquela doença serviria para a glória de Deus. Em momentos de doença, em momentos de isolamento e até mesmo de austeridade, nós temos a chance de redescobrir o que de fato tem valor na vida. E uma das principais dádivas é essa. Tem valor essencial na nossa vida a presença de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mesmo assim, Jesus, ele depois decidiu, foi de volta à Judéia. E chegando na Judéia, aí sim, dias depois, encontra justamente o fato consumado. Lázaro estava já sepultado. Mas entre a ida de Jesus da casa de Marta e Maria ao sepulcro, tem um diálogo entre Jesus e Marta, em que ela diz: olha, Senhor, se estivesses estado aqui pouco tempo antes, talvez meu irmão não teria morrido. O que é essa frase, essa exclamação daquela fiel, daquela primeira cristã, tem a nos dizer? De fato, algumas coisas acontecem e não tem contorno, e no caso do Evangelho, a morte é uma delas, a doença pode ser outra, as dificuldades são tantas outras. Há coisas que acontecem e não tem para essas coisas contorno nenhum. Mas mesmo que elas aconteçam, fica guardado em nós, como estava guardado ali no coração daquela mulher, a certeza de que onde Deus põe a mão, onde Jesus toca, a vida acontece. Então Jesus, imbuído desse diálogo, ele vai ao túmulo. Veja, é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem aqui, exposto e expresso plenamente na palavra. Diante do sepulcro, uma frase simples, 3 palavras. E Jesus chorou. Não dá para deixar de reconhecer o quanto aqui a dor de Jesus por um irmão seu falecido por uma doença. Não dá para deixar de encontrar nessas 3 palavras, nessa frase simples, não dá para deixar de encontrar aqui milhões de pessoas que choram quando perdem seus entes queridos. Milhões de pessoas que agonizam junto com aqueles que estão acamados. E Jesus chorou, diz o Evangelho. Eu me atrevo a dizer que Jesus ainda chora, ainda mais em tempos como este. Chora com todos aqueles que sofrem. Mas, diante disso, não parou nisso, Jesus seguiu. Ele pediu que removessem a pedra. Veja, remover a pedra, a maior dificuldade, aquilo que parecia bloquear vida e morte, aquilo que parecia separar vida e morte, como se fossem 2 mundos separados por um muro. Removam a pedra. Removeram juntos aqueles que estavam ali. Podemos remover pedras, as maiores que encontramos, desde que juntos o façamos. Então, removida a pedra, aberto o sepulcro, Jesus chama Lázaro para fora.
Ele sai. Ele sai ainda atado pelas faixas mortuárias. Ele sai ainda preso por aquele ambiente de morte. Mas existe um detalhe aqui que me chama a atenção, é quando Jesus pede a todos aqueles que estavam perto para que ajudem ele, desatem dele as faixas mortuárias. É isso que Deus quer de cada um de nós, é isso que Jesus vai querer de cada um de nós quando tudo isso passar. Quando esta fase meio isolada, sepulcral até em alguns casos, essa fase estranha que estamos vivendo, quando ela passar, aqueles que já conseguirem, que já estiverem de fora, terão que ajudar os outros a se libertarem, a tirarem as faixas mortuárias. E aqui eu devo conectar nesse ponto da reflexão a necessidade que todos nós temos, encontramos e encontraremos principalmente. Daqui em breve, nós vamos encontrar a necessidade de nos libertarmos das faixas mortuárias que podem ser hábitos, podem corresponder a situações de conforto, podem corresponder a concepções de vida que já não vão mais caber. Depois de uma pandemia, nós precisamos nos reinventar. Nós precisaremos nos reinventar. E só faremos isso, 1, com a ajuda uns dos outros. E 2, com a capacidade de deixarmos aquilo que é pano velho, pano mortuário para trás. O Evangelho termina com Jesus dizendo assim, depois de desatarem as faixas: deixem-no caminhar. Que depois dessa pandemia, daqui a algum tempo, nós todos possamos livremente caminhar de novo com tudo que nós precisamos fazer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que neste 5º domingo da Quaresma possamos ter o nosso coração aberto à palavra de Deus. E assim como na primeira leitura, Deus disse a Ezequiel: eu sou, eu faço, que Ele permita-nos crer nisso. Deus faz, Deus age em nossas vidas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, possamos, Senhor, apresentar-vos o sacrifício que vos seja agradável, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meu pecado. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, São José, seu esposo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Unidos a todos os idosos e todas as crianças, digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre, diz o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quero comungar nesta missa por todos os fiéis que estão aí colaborando, mas principalmente exercendo a sua fé em suas casas. Mais do que nunca, a residência de todos nós se torna a igreja doméstica desejada por Deus.
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube e pelas mídias que estão aí nos ajudando a divulgar a Santa Missa. A repercussão da última missa, como eu disse no começo, foi muito positiva. Vamos continuar com isto e que a palavra de Deus, a Eucaristia assim celebrada, possa confortar os nossos corações. Agradecer também ao grupo de acólitos e coroinhas e clarissas, também equipe de música paroquial, que nos tem dado todo o amparo para realizarmos essa celebração. Que assim continuemos. Logo, logo vamos divulgar a nossa programação de Semana Santa para que todos possam também acompanhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre cada um de vós e vossas famílias, vossas casas, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Estejamos sempre em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças